O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, editora IT, página 213. Convulsionários. Questão 481. Os espíritos exercem um papel nos fenômenos que se produzem nos indivíduos designados sob o nome de convulsionários? Sim, um papel muito grande, assim como o magnetismo, que ele é a fonte primeira. Todavia, o charlatanismo frequentemente tem explorado e exagerado esses efeitos, o que os tem feito cair no ridículo. De que natureza são em geral os espíritos que concorrem para essa espécie de fenômenos? Pouco elevada. Crede que espíritos superiores se divertem com semelhantes coisas? Questão 482. Como o estado anormal dos convulsionários e dos que sofrem crises pode acontecer subitamente em toda uma população? Efeito simpático. As disposições morais se comunicam muito facilmente em certos casos. Não estáis tão alheios aos efeitos magnéticos para não compreender isso e a parte que certos espíritos devem nisso tomar por simpatia aqueles que os provocam. Entre as faculdades estranhas que se distinguem nos convulsionários, reconhece-se sem dificuldade as que o sonambulismo e o magnetismo oferecem numerosos exemplos. Tais são, entre outras, a insensibilidade física, o conhecimento do pensamento, a transmissão simpática das dores e etc. Não se pode, pois, duvidar que os que sofrem crises estejam em uma espécie de sonambulismo desperto, provocado pela influência que exercem uns sobre os outros. Eles são, ao mesmo tempo, magnetizadores e magnetizados sem o saberem. Questão 483. Qual é a causa da insensibilidade física que se nota, seja em certos convulsionários, seja em outros indivíduos submetidos às torturas mais atrozes? Em alguns há um efeito exclusivamente magnético que age sobre o sistema nervoso da mesma forma que certas substâncias. Em outros, a exaltação do pensamento enfraquece a sensibilidade, porque a vida parece retirar-se do corpo para se transportar ao espírito. Não sabeis que, quando o espírito está fortemente preocupado com uma coisa, o corpo não sente, não vê e não ouve nada? A exaltação fanática e o entusiasmo oferecem frequentemente nos suplícios o exemplo de uma calma e de um sangue frio que não triunfariam de uma dor aguda se não se admitisse que a sensibilidade se encontra neutralizada por uma espécie de efeito anestésico. Sabe-se que no calor do combate a pessoa não se apercebe, frequentemente, de um ferimento grave, enquanto que, em circunstâncias ordinárias, uma arranhadura o faria estremecer. Visto que esses fenômenos dependem de uma causa física e de ação de certos espíritos, pode-se perguntar como ele pôde depender da autoridade para cessar em certos casos. A razão é simples. A ação dos espíritos não é aqui senão secundária. Eles não fazem mais que aproveitar uma disposição natural. A autoridade não suprimiu essa disposição, mas a causa que a entretinha e exaltava de ativa passou a latente, e tinha razão de agir assim, porque resultava abuso e escândalo. Sabe-se de resto que essa intervenção nenhum poder tem quanto à ação dos espíritos e é direta e espontânea.